Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Foi Lá e Fez. Hoje mais um convidado do Rafa. Rafa se puxou de novo. Trouxe um convidado aí que inovou no mercado de futebol. Um cara que manja muito de gestão, muito de negócio, muito de venda. Acho que tem muito a agregar para a gente. Vai falar muito sobre negociação, sobre estratégia, sobre posicionamento. Tem aqui uma série de perguntas para fazer para ele, mas antes da gente começar, queria agradecer aí os nossos patrocinadores, Orla Energia Solar. Então, vamos, durante o podcast, estar transmitindo para vocês aqui alguns QR Codes, onde vocês podem aproveitar as promoções dos nossos patrocinadores. A Profito Investimentos, junto com o BTG Pactual, também apoiando sempre o nosso podcast. Quem está pensando em começar a investir, entender um pouco melhor, pode também apontar a câmera aqui para o QR Code que vai estar rolando durante o podcast, para falar com a turma 100% preparada lá da Profito para tratar de investimentos. E a KTO também, essa parceira que está com a gente desde o início, apaixonada por probabilidades como a gente. Inclusive, nós estamos gravando hoje numa sexta-feira, véspera de final de Libertadores. Depois quero ver o palpite aqui de todo mundo. E também vai estar rolando aqui no QR Code um código de promocional para vocês se inscreverem e começarem a brincar aí na KTO. Aproveitando também, antes da gente começar, quem está assistindo pela primeira vez nosso podcast, esse é o nosso 6º episódio, pode se inscrever aqui, clicando aqui embaixo. É muito importante para a gente. Compartilhar isso com quem você sabe que vão gostar desse conteúdo. Tenho certeza que é de muito valor. E vamos começar. Rafa, apresenta aí o nosso convidado de hoje. E aí? Coisa boa, que honra aqui conseguir trazê-lo, né? Esse cara, assim, eu acho que convivi mais com ele que com meu próprio pai. Um cara que tocou a minha carreira, né, de ponta a ponta. E estamos aí hoje querendo conhecer esse lado do empresário, do senhor Jorge Moreira Machado, conterrâneo de Erechim, o Machadão, o Sapo. E aí, meu, tudo bem? Seja bem-vindo. Primeiro, prazer estar aqui. Primeiro programa desse molde que eu participo, apesar de ter tido vários convites. Que honra. Mas quando eu comecei a ver vocês, tanto o Danilo como você, eu estava ansioso, né, por esse convite que não vinha nunca. Não vai me chamar? Para mim me inaugurar nisso, né? Tava no e-mail. Agora, perto disso, nem quando eu vi esse guri com 12 anos, 13 anos, vindo de 14, não me lembro direito, vindo de Erechim para cá, lá no nosso cruzeirinho antigo, de ter se tornado essa carreira linda, um dos maiores exemplos que eu tenho e que eu divulgo para todos os meus atletas do SOBS, e tá vendo hoje ele aqui um homem realizado, empreendedor, com essa parceria que tive o prazer de conhecer também, que é o Danilo. Isso é o que mais me satisfaz e me deixa feliz com todas as crianças que eu tirei da rua, que eu os beneficiei, que eles me beneficiaram, que também fizeram parte da minha carreira. Então, é um prazer imenso ter o nosso Chinho aqui, já que ele já me largou meu apelido. E tamo aí, gurizada. Foi um prazer e que legal, que bom. Eu achei que eu ia estar um pouco mais nervoso, mas aqui, porque eu sou mais de campo, né? Mas aqui tô me sentindo em casa. Não, uns pouquinho vai se soltando aí. Machado, começa, acho que tem muita gente que está ouvindo esse podcast que já ouviu falar no nome Jorge Machado. Algumas pessoas acompanham a carreira do Rafael desde o momento que ele era atleta, mas muitas pessoas ainda não conhecem, né? E a gente tem um pessoal que está junto com a gente, aí, cada vez crescendo mais na nossa audiência, que é o pessoal que empreende, né? O pessoal que criou um pequeno negócio, o pessoal que tem um grande negócio, de diversas. A gente tem recebido várias mensagens, vários comentários muito legal de quem tem assistido o nosso conteúdo. E eu creio que todo mundo que chegou, né, no nosso podcast Foi Lá e Fez, quem realmente criou alguma coisa ou fez algo diferente e atingiu o sucesso, tem muita coisa em comum. E eu tenho certeza que tu compartilhando um pouquinho de qual foi esse caminho que tu trilhou, alguma coisa a gente vai tirar proveito, principalmente eu e o Rafa, que nós queremos extrair isso de ti. Então eu queria que tu falasse um pouquinho quem é Jorge Machado, o que tu faz,
Fala um pouquinho da tua carreira, dos teus negócios, só para o pessoal se situar, entender quem tu é, e aí a gente vai entrando um pouquinho no detalhe, pode ser? É óbvio, eu sou um menino nascido em Erechim, na mesma cidade que o Sobes, estudei inclusive no mesmo colégio dele, apesar de ter uma diferença de idade muito grande. Estudei só até a 4ª série ginasial, sou uma pessoa autodidata, um cara que aprendeu com a vida, com uma família honrada, correta e trabalhadora. Comecei a minha vida trabalhando de empacotador de supermercado, vendedor de picolé, mas eu tinha um talento no futebol de salão, de campo, depois mais tarde, só que eu fui ver que não era tanto. Mas fiz uma carreira, mas logo eu percebi o meu tino no negócio e desde lá dos 19, 20 anos eu já comecei, mesmo jovem, eu empreguei jogadores sem saber que isso estaria me ajudando. Na época que eu fui com o Branco para o Fluminense, depois logo a gente levou o Ijuí, levou o Tato, o Ponto Esquerdo, que as pessoas de mais idade vão lembrar. E isso foi acontecendo, fui vendo que o jogador, o atleta de futebol, ele era muito mal acompanhado, muito mal assessorado, e fui um jogador de médio a fraco, mas com discernimento, com uma qualidade de negócio, assim, um tino de negócio muito forte, e eu logo percebi isso. E com as minhas andanças pelo interior, isso me afiou mais, sempre dando a cara a tapa, sempre sendo aquele jogador chato que ia em todas as reuniões, reivindicar as coisas para o plantel. E logo eu notei que tanto que a minha carreira foi curta. Até os 28 anos eu vi que eu não ia sobreviver naquilo e saí rápido disso. Quais times tu jogou, Sapo? Eu joguei um monte. Eu comecei no Ipiranga de Erechim, Grêmio, Internacional, Fluminense, até aí a carreira foi legal. Depois, à noite, que eu cito o meu exemplo para todos os jogadores meus. E depois daí à noite, as festas, o não profissionalismo, aí me jogou para o interior, aí eu joguei em vários clubes no interior, aí Piracicaba, Paraná, Nordeste, por tudo quanto foi lugar, e isso me preparou bastante, o vestiário me preparou bastante para mim ser hoje um empresário que eu me tornei. Dito isso, eu logo fui para o ramo de vendas, eu vendia camisetas no pátio dos estádios, porque eu tinha uma certa entrada, porque eu tinha jogado no Grêmio Internacional, e logo eu comecei a ver que faltava uma figura no futebol. Na época existia 1 ou 2 empresários só, que era o Juan Figuer, que foi o pai de todos, e mais o Vadir Cury, um cara de São Paulo, e eu me projetei nisso, tive o tino desse tipo de coisa e comecei a ligar para os ex-presidentes desses vários clubes que eu trabalhei. Na época se ligava de ficha de orelhão, ou a cobrar, combinava antes com o presidente, ligava, e comecei a levar jogadores do Rio Grande do Sul para times pequenos do interior de São Paulo, e aí foi uma ascensão muito rápida. Tive a sorte de ter um padrinho que já hoje não está conosco, que é o seu Wilson de Barros, um dos pioneiros no futebol de gestão empresarial, que criou o Mojimirim, que eu tive... Ele te deu a primeira chance, né? Sim, como empresário. Foi um prazer que nós montamos o Carrossel Caipira, aquele time do Rivaldo, Valber, Leto, depois o Rio Branco da Americana também, mas o seu Wilson foi a pessoa que acreditou primeiro em mim, e foi uma questão assim de 1, 2 anos. Eu já estava trabalhando em clubes grandes de São Paulo e já participando bastante de carreiras aqui da base do Internacional, do Grêmio. Foi muito fácil o meu início, porque eu tinha pouca concorrência. E aí, quando começou a aparecer as concorrências, eu já tinha experiência. Aí eu consegui dominar... A experiência é tudo, né? Consegui dominar o mercado brasileiro por muito tempo. Tanto os times de São Paulo como do Rio, aqui do Rio Grande do Sul. O Grêmio Internacional eu tramitei sempre com muita ética entre os dois. Tem muitas pessoas que perguntam e duvidam como que eu tenho as portas abertas nos 2 clubes. E é simples, é ser ético, só isso. É falar a verdade, é dar a prioridade para quem e nunca tirar um jogador de um clube e levar para outro, que a rivalidade aqui é muito grande.
E eu consigo fazer isso também em Moscou, na Rússia, que tanto CSKA como Spartak são 2 clubes que têm uma rivalidade igual, se não pior, e eu sou representante na América do Sul desses 2 clubes, também por esse estilo que eu acho que é uma carreira que tem espaço para todo mundo, tanto que hoje aí se vê vários e vários empresários, mas é uma brincadeira que muita gente entra achando que é fácil, mas não é. É uma brincadeira cara, credibilidade, discernimento e olho e gestão de carreira, que é onde você mais se prepara para isso, é com a convivência do próprio jogador. O próprio Rafael Sobis foi um jogador que não deu incômodo, não incomodou nada. O Rafa foi um cara exemplar desde o início. Mas peguei cada casca grossa que muito difícil. E há uns 10 anos para cá, existe uma nova figura no futebol, que é a família. O Rafael Sobis, eu trabalhei com ele, vou usar ele como exemplo no programa, assim, acho que é bom, né? Ele está aí do lado. A família do Sobis, eu só fui ter contato depois do Sobis já ser adulto, praticamente. Ele veio para cá um menino. Hoje eu tenho contato primeiro com os pais e depois com o jogador. E não tenho receio nenhum de dizer que 70% das carreiras, e eu sei que tem muitos pais de jogadores meus ouvindo isso, 70%, 80% das carreiras vão para o ralo por causa da família. Porque onde existe a emoção dentro de um negócio, eu estou perdido. Se eu discutir qualquer contrato que eu discutir com um parente de um jogador meu ao lado, eu tenho certeza que eu não vou ganhar essa discussão. Esse bom contrato, eu não vou conseguir fazer esse bom contrato. Mas quando eu tenho um jogador preparado, como o Rafael, que eu e ele entrávamos nas reuniões no mundo todo que a gente passeou, na hora que eu fazia um gesto para o Rafael, era a hora de eu e ele consultar o pai dele para saber se aquilo era bom ou não para nós. E o pai dele nunca existiu nessa decisão. Sim. Era eu e ele fora que estratégias de negócio. Então foi um... Como é que era isso? Eu aprendi muito com o Rafael também. Ele me ensinou, por exemplo, que tem que estar sempre à direita dele. Entendeu? Uhum. Os cutucão por baixo, a forma... Isso aí já era um caminho de negociar. A direita ele tinha que estar sempre perto de mim. Exato. Teve uma reunião do Branco, pentacampeão do mundo, que ele ficou na minha frente e eu chutei tanto ele, uma renovação de contrato no Fluminense, do Branco, nosso que fez o gol do Tetra, que uma hora ele não aguentou e falou assim, a próxima reunião eu vou vir em Caneleira. E o presidente que estava à esquerda, ninguém entendeu nada, de tanto chute que eu dei embaixo dele, porque não, eles ficam ansiosos, né? Então E o Rafa tinha, eu e ele... Porque eu praticamente, com o Rafa, eu já tinha um certo nome. Mas, assim, foi o maior negócio que eu fiz financeiramente. Foi o Sobis. Foi o maior negócio que eu fiz financeiramente para minha empresa, proporcional. Eu fiz negócios maiores, mas proporcional, no momento, o Sobis foi o maior negócio da minha vida. Todo mundo sabe disso. Foi uma aposta grande. Eu perdi grandes jogadores que poderiam ter sido meus, tipo o Pato, que vivia no meu escritório, outros jogadores que foram contemporâneos do Sobis, e eu foquei nele. O Sobis, ele me deixava nervoso quando eu ia fazer um negócio dele, já com uma experiência enorme no futebol, já tendo vendido o Rivaldo, já tendo sido o Rivaldo o melhor jogador do mundo, negócios de milhões que eu consegui fazer. O Rafael, quando eu ia tratar dele, a coisa ficava ruim para mim. Tanto que na venda dele lá em Sevilha, eu fiquei em pânico uma tarde inteira tomando Rivotril. Era Lexotan na época, não era nem Rivotril. E eles em volta de mim tentando me acalmar, porque essa reunião saiu às 2 horas da manhã. Tu travou, só, né? Eu travei totalmente por causa deste cabeçudo. Sim, que é 15, 17, é que também, porque, tipo assim... Eu já era um cara renomado. Eu já era um cara renomado. E eu sabia que era um futuro... Que eu tinha colocado ele num time que não era legal, por escolha minha, que ele tinha pouca idade para decidir as coisas. Então, me sentia responsável por o Sobis estar no Betis, um clube que não estava alavancando a carreira dele. Então, eu e ele decidimos ir atrás do dinheiro. Por isso que muita gente me criticou na época.
que eu levei o Sobis para os Emirados Árabes. O Galvão Bueno, inclusive, num programa, disse que eu estava gerenciando a carreira do Sobis mal, porque ele era jogador de seleção e estava indo para os Emirados Árabes. Aí eu ouvi a frase dele assim, no final da carreira, o Galvão não vai pagar minhas contas. E eu acho que nós tomamos uma decisão certa, porque o Sobis, nós fomos para os Emirados e foi sucesso total. Mas vem cá, eu não vim aqui falar do Sobis, né? Acho que tem que falar de nós mim. tivemos É que o nosso caso era mais que sim jogador e... né? As nossas famílias eram, bem dizer, vizinhas. Machado estudou com a minha mãe. O Flávio, estudei. O Flávio, irmão dele, meu professor. Foi professor dele. Puta. Então foi algo... E isso eu nem conhecia o Machado. O Machado já era o empresário. E eu era uma criança em Erechim. E aí começou uma história. Então acho que tinha um pouquinho mais dele nessa responsabilidade, pela proximidade, pela família em si. E pesava. Eu lembro desse dia aí que ele travou em Sevilha, porque as pessoas não têm noção das vendas, né? Não. As pessoas só vê o Jorge Machado lá, vendeu aquela foto bonita. Cara, sim, é surreal. E essa mudança nossa aí... A dele foi muito pesada para mim. E sempre foi difícil, né? Os nossos negócios, né? Não é um negócio, é um futuro, né? Você aprende com cada negócio. Eu me lembro que ficaram a tarde inteira os Sobis, a minha esposa, que eu levei, a Marise, porque eu sabia que ia dar esse... Se a Marise não estivesse... Minha ex-esposa, né, que hoje é uma pessoa maravilhosa, nós temos uma vida. O Rafa ficaram a tarde inteira me dando água, eu travado, e na hora que eu cheguei, que abriu a porta... eu não parei mais de falar, eu engoli o presidente do Inter, engoli todo mundo e saímos de lá os Sobis com um cheque de 2 milhões de dólar. Euro na época. Então, fechamos o negócio e saímos com o cheque ainda. Então, isso era... Eu já tinha feito os negócios maiores, mas era muita preocupação na época. E o discernimento que tem aí dentro de uma negociação desse tamanho, de um guri que foi servente de pedreiro como eu, e não me assustar com esse tipo de coisa, é uma coisa divina. Eu não sei te dizer, eu não fui preparado para isso. Eu sentava tijolo, fazia massa mole, o Sobis sabe do que eu estou falando. Eu era servente de pedreiro, nunca quis ser pedreiro, que meus irmãos, tu tem que ser pedreiro, tem que aprender. Porque eu sabia que eu não ia ser aquilo ali. Eu tinha muita cabeça para ser um pedreiro em Erechim. Não, eu sabia que eu ia chegar longe. Como é uma coisa surreal. Então, por isso que eu digo para as pessoas, para os guris, para os mais jovens, se eu conseguir, qualquer um pode. Qualquer um pode chegar agora no objetivo que é a nossa conversa. Concordo. Eu, vendedor de camisa, num ônibus de linha, passando na frente de um dos prédios mais bonitos de Porto Alegre, eu falar para minha ex-esposa que nós moraríamos numa cobertura ali, depois de 18 meses eu tinha comprado a cobertura ali. Isso é ser mala, né? Caralho. Eu tenho uma história que eu acho que é super importante tu estar aqui, que eu lembrei, que como eu falei dessa nossa conexão diferente, eu acho, não estou falando que é mais ou menos, mas a nossa conexão como atleta e empresário era bem familiar mesmo. O Fernando Carvalho, em 2006, eu estava vendido pro Milan, né? Sim. Eu estava vendido pro Milan. E aí eu quis jogar um jogo lá contra a Ubra. Gauchão. Eu escorreguei, machuquei o joelho e deu de Milan. Foi o Milan. Recuperação, tudo. Aí vem a Libertadores campeões. E o Fernando Carvalho já tinha vendido uns 3, 4 jogadores. Já tinha vendido Tinga, Bolívar, acho que o Jorge Wagner e tal. E vem a proposta do Betis, né? E o Fernando Carvalho não queria vender, por nada. Veio do Betis e do Santander. O Racing Santander. E aí o Machado falava com o Fernando e nada. E aí chegou um dia que o Machado falou assim, cara, a única chance de tu ser vendido é tu falar com o Fernando Carvalho. E aí eu, cara, o Fernando Carvalho, né? Todo poderoso, eu meninão. Aí eu lembro que a gente foi no escritório dele. O Machado só sentou do meu lado. Tipo assim, ó. O Machado aqui, eu aí, Fernando ali. Fernando no seu escritório. E aí eu falei, presidente, me vende, presidente. Já deixei de ir pro Milan.
Aí o Fernando Carvalho, não preciso de dinheiro, quanto tu quer, vamos aumentar. Eu falo, não, Ele não professor. precisava, mas nós precisávamos. E aí eu falei assim, é a chance da minha vida, há 6 meses atrás eu perdi a chance da minha vida, já fui campeão, vai vir outro. E aí o Fernando Carvalho falou assim, ó, tu sabe que eu vou me ferrar, né? A torcida vai querer me matar, mas vai lá. Pode resolver tua vida lá que eu vou te vender. Então, tipo, tinha essas coisas assim que eu participava mesmo e nessa vez eu pedi pra sair e ele foi super sincero, meu. Se eu falar com o Fernando, não tem jeito. Ele não precisa mais. Porque ele vai se ferrar. E aí eu fui pedir e fui embora. Loucura, Porque né? tô tendo a conivência do atleta junto, isso acontecia muito, essa relação acontecia muito comigo e com o Rivaldo também. O Rafael com mais carinho, com mais proximidade. O Rivaldo por mais negócio. O que mais incomoda num negócio, o que mais deixa um empresário de futebol num negócio inseguro, é o jogador não ter a decisão ele não ter a decisão com ele, é ele ter medo de que se ele, na hora certa, ele não bater na mesa, que eu não posso bater na mesa porque dá muito barulho, se ele não bater na mesa e dizer que ele quer ir embora, e se assumir e tirar da responsabilidade de um presidente que ele quer ir embora, as coisas ficam fáceis. Foi o caso do Marinho lá no Vitória, que eu fiz ele dar uma entrevista nacional, dizendo que ele quer ir embora, porque o dirigente, ele é passional, ele é torcedor, então o que acontece? Ele não vai tomar responsabilidade. Mas quando o dirigente, hoje o Fernando não é mais presidente do Internacional. Se o Rafael fica, era uma divisória ali da fortuna do Rafael, que estava em jogo, da vida dele financeira e da carreira dele. Ele poderia satisfazer o Internacional, ficando a torcida e o presidente, mas ele não satisfaria hoje a vida dele. Que aí tu tem como exemplo em todas as carreiras. O próprio Arthur, que eu vendi para o Barcelona, eu quase tive uma briga com o presidente do Grêmio que não queria liberá-lo na metade do ano. E ali era um momento certo que o Arthur teria que ir para o Barcelona, porque senão o Barça desistiria da compra, que era para ser optada essa compra no final. E era uma venda de 43 milhões de euros. Era uma irresponsabilidade de um presidente de clube não efetivar aquela venda. Que hoje... futebol é um business, não adianta. Nós somos formadores, nós não conseguimos segurar o atleta. Se fala, o jogador de futebol brasileiro vai embora cedo. Ele vai embora cedo porque os outros países são mais ricos. Hoje está entrando muitos recursos financeiros no país, a SAF, as vendas, mas eu realizei vendas aqui, na época aqui internacional, eu comecei na época internacional, o Grêmio, eu cito sempre os clubes daqui, faturavam 30, 40 milhões por ano. Hoje eles passam dos bi. E aí se discute muito como um jogador de futebol ganha tanto. Ele é o astro, ele tem que ganhar. Porque ele vende tanto. Né? Ele vende Ninguém tanto. paga porque é legal. Uma grande frase do falecido Seu Berardi, que foi um dos maiores supervisores de futebol do mundo. Do mundo eu falo, porque eu sei o que ele fez dentro do Grêmio. O filho dele, o Paulo César, era chefe de marketing do Grêmio. Lá nos anos atrás... falando, vamos vender camisa, raspadinha, época da raspadinha, não sei o quê, numa reunião, eu participava muito disso. E o Seu Berardi, com a sabedoria dele, falou, não adianta você estar fazendo todos esses planos se nós não montar um time. Porque se o futebol não anda, não vende nada. E aí o brasileiro e o torcedor tem que saber que tem que contratar jogador, que tem que pagar o caro. O Renato, treinador do Grêmio, ele foi muito importante nesses últimos anos do Grêmio, porque pelo poder que ele tem, pela história que ele tem dentro do Grêmio, ele lançou muitos jogadores jovens, ele teve coragem e teve o suporte do presidente do Grêmio para lançar jogadores. E aí o Grêmio fez fortunas e fez time. O Internacional, na época do Fernando, vendia jogador demais, mas criava, formava. Cadê a formação do jogador hoje? Aqui do Sul, do Brasil, Flamengo hoje. Quantos milhões vendeu de jovens? As categorias de base, se elas forem abandonadas, os clubes vão falir. Qual que é a maior dificuldade hoje dos atletas em si? Eu falava muito com eles né, no fim de carreira que, tu tem que saber o máximo possível da tua carreira, que fica mais fácil para todo mundo, entendeu? Porque, por exemplo, um empresário tem uma proposta assim, assim, assado. Tem horas que é ruim o jogador deixar só pro empresário.
Por quê? Tem o empresário, tem o clube, tem a família do atleta, tem o lugar que ele vai, né? Que conta muito tu ir para a Espanha, para a Inglaterra, para a Rússia, para a Itália. São países completamente diferentes para se viver. Então, quanto mais o atleta tiver conhecimento da carreira, dos lugares, estudar sobre, né? Não só jogar bola, é melhor para o empresário. Porque é mais fácil de se explicar. E também aí tu divide a responsabilidade, sabe? Claro. Porque senão vai para lá, pronto, aí o cara vai lá e fica chorando a vida toda, meu empresário me ferrou. O Rafael foi um dos pioneiros aí para um país emergente, né? Que foi Emirados Árabes. Chegamos lá, era o paraíso. Mas até eu fui meio assustado. Nós tínhamos medo, né? E chegamos lá, era o paraíso. Tanto que a ex-esposa do Sobis, na partida nossa do hotel, ela veio chorando. Para onde nós vamos? Não sei o quê, não sei o quê. E foi um paraíso. É um paraíso. Eu levei o Leandro Machado... Não é fácil. Para a Ucrânia. Foi o primeiro jogador brasileiro a jogar na Ucrânia. Então, coisas assim que eu fui pioneiro também. E sobre o aspecto que ele está falando de estudar, hoje o jogador brasileiro ele só se preocupa em Instagram, ter bastante seguidor e virou um mimimi total. Eu falo para eles isso, não é novidade, falo em rádios, quando sou entrevistado, que realmente está muito difícil lidar com o jogador brasileiro. Eu vi a entrevista da psicóloga da seleção alemã, por que tinha acontecido aquele resultado, e por que o jogador... Porque ali, para o mundo, os alemães tinham inventado a roda e a bola. Mas não, foi um dia mal do Brasil, não foi um dia que os jogadores do Brasil estavam bem. Mas ali tinha ela disse, ela foi muito feliz quando ela falou que ali tinha um porquê. A diferença do jogador alemão para o jogador brasileiro. Ela disse, com muita propriedade, que o jogador brasileiro se portava como um astro de rock. E realmente essa é a diferença. Se for ver a concentração da seleção brasileira naquela Copa do Mundo, para onde foi a Alemanha? Por meio do mato. Se um jogador profissional que ganha milhões, ele não pode se resguardar 40 dias, 60 dias pelo seu país para ser campeão do mundo e ter que estar tendo folga. Naquela seleção, 7 jogadores tinham jatinho particular. Um dia de folga, eles viajavam, atravessavam o país para visitar não sei quem. Isso não se faz numa Copa do Mundo. Copa do Mundo é um torneio. Um resultado errado põe tudo a perder. E foi o que aconteceu com o Brasil. O foco. Sim. Machado, eu vou ouvindo e vou tentando adaptar isso, né, principalmente para a nossa realidade de negócio. E eu vejo que o que fez tu atingir o sucesso, além de tu ter inovado, né, ser um dos pioneiros, como tu falou, eu vejo que tem algumas características que são bem importantes, né? Tu alcançou o teu sucesso investindo em pessoas, tu é um investidor de pessoas. E, obviamente, que tu errou em algumas alternativas. Tu acertou no Sobis, tu errou muito mais do que acertou, com certeza. 90%. Mas os teus acertos foram muito bons. E o que tu diz, assim, quais são as características que tu enxerga? Claro que o cara tem que jogar futebol na tua realidade, né? Mas existem características da pessoa, né? Que tu, numa conversa, num olhar e com a tua experiência, tu sabe fazer isso. Como é que tu identifica? Agora eu fico imaginando um empresário que tem que definir, tem que escolher o seu time, o seu elenco. Alguns vai dar certo, outros não. Como é que tu consegue mapear o que é um cara que tu olha esse cara e sabe, esse cara vai dar certo? Essas características, com certeza quando tu olha o cara lá no começo, tu olha, pá, tem essa característica, esse cara vai chegar, vou investir nele. Como é que é isso? Como é que é? O que tu analisa? Como é que é feito isso? Me dá e traz alguns exemplos pra gente, assim. Personalidade. A personalidade do jogador é 99%. Tá, eu estou exagerando, claro. Mas o futebol é o que menos importa. Eu já vi craques, fenômenos, não virar nada. E já vi jogadores médios fazerem carreiras brilhantes. O Rafael, ele sabe disso. O Rafael não era, assim, um fenômeno. Mas ele tinha uma personalidade que todo jogo importante ele era o melhor. Ele nunca teve medo de nada. O Mário Fernandes, que está na Rússia, um fenômeno. Jogava em campo, jogava aqui, joga com 300 mil pessoas num estádio,
joga como se estivesse. Então, a personalidade, ela é muito importante. Futebol, claro que é importante, mas já vi craques não virarem e já vi médios virarem. E o fenômeno, quando junta as duas coisas, aí é o Rivaldo, é o Ronaldo Gaúcho, que eu tive participação na carreira dele no início, quando o Roberto ainda jogava, eu cuidei do Ronaldo. A diferença você nota com a experiência. O diabo é o diabo não porque ele é o diabo, é porque ele é velho. Eu não sou nada inteligente, mais inteligente que ninguém, mas eu aprendi, é fácil de aprender. E a personalidade do atleta, como ele se porta, como ele se conduz, como ele abre mão da juventude, da adolescência para virar um astro, se ele tiver qualidade. Se ele abrir mão disso e saber o que ele quer, ele vira. E se ele não tiver a qualidade, mas abrir mão disso e se dedicar, ele vai virar. Porque muita coisa você aprende no atalho. E foi da mesma forma que eu, como empresário, comecei a aprender isso. Comecei a aprender que muito carinho estraga qualquer filho, em qualquer profissão. Muito carinho estraga, bater muito também estraga. Você tem que bater e assoprar, que nem dizia minha mãe. É um ser humano como qualquer outro, que fica muito mais experiente prematuramente. Se tu conversar com um atleta de futebol que mora numa concentração, que não tá no ambiente da família dele, com 17 anos, com 18, a conversa dele, com todo o respeito a quem é a juventude por aí, a conversa dele está muito mais adiantada do que um garoto de 27 e 25 anos. O jogador de futebol ele cresce muito rápido, porque a disciplina cada vez está pior, mas o comportamento deles fora de campo, do atleta, está muito... Hoje tem muitas novidades hoje para o atleta de futebol. O Sóbios ficava tomando mordida de mosquito lá na concentração do Cruzeiro, nem celular devia, nem tinha celular. Não tinha nem grama no campo. O foco era só bola. Sim. Não estou dizendo era o que prato hoje de não comida, tem. né? Era o meu prato de comida. Era a minha salvação. Existe uma regra no futebol, que hoje ela já está mais não tinha distrações, diversificada, porque que filho de pai rico não virava jogador de futebol. E era uma realidade. Tinha suas exceções, mas era uma realidade, porque o jogador de futebol, na minha época, na época até do que o Rafa pegou, ou ele dava certo ali, ou ele voltava para casa, não no caso do Rafa, porque tem uma família trabalhadora, um pai trabalhador, mas 90% volta para casa passar fome. Ter dificuldade. Entendi. Então, aquilo ali, eu costumo dizer, o jogador de futebol, rico, pobre, o que for, que tiver espelho retrovisor, não vira. Tem uma questão que tu falou ali, Machado, na tua carreira, quando jogador ainda, né? Tu jogou até os 28, né? E tu começou na carreira e, como tu falou, tu errou em algumas atitudes que tu teve nesse meio do caminho e tu teve uma decadência na tua carreira até chegar o momento e falou, não quero isso pra mim, né? Esse nível eu não quero pra mim. Se eu não tô aqui em cima, eu não quero, e tu migrou. E isso é algo que acontece muito na vida de muita gente. Às vezes tem uma ascensão na sua carreira, no seu negócio, e chega um determinado momento que não cresce mais no negócio, ou perde o tesão, ou começa a errar em algum motivo e começa a ter uma decadência. E aí chega um momento que ou tu resgata aquilo e volta a crescer, ou tu muda. No teu caso, tu mudou. Como é que foi isso? Como é que chegou nessa conclusão de que tu, eu vou parar agora e vou começar um negócio novo? Como é que foi isso, assim? Eu fali 2 vezes como empresário de futebol nas crises que teve, do efeito tequila no México e depois numa lei que entrou no futebol brasileiro que balançou todo mundo também. Porque é um esporte, é uma profissão cara de empresários, porque tu tem que dar assistência, dar chuteira, dar aluguel, tirar o menino da favela, tem que trazer para um ambiente melhor, tem que... Sustentar a família dele. Sustentar a família, tem que fazer muita coisa. Eu tive jogadores com 11, 12 anos que sustentava pai e mãe. Entendi. Tá? E eu li uma biografia do Rockefeller, eu acho que é um dos poucos livros que eu li, que ele faliu 5 vezes. E que ele agradeceu aos credores dele que faziam ele acordar cedo. O Sobis disse esses dias uma frase, num café que nós estávamos, que eu acho que eu já tinha dito isso para ele, mas não me lembro.
mas é uma situação minha. Sucesso é acompanhado de acordar às 5 horas da manhã e trabalhar. E eu fiz tudo isso e todas as vezes a responsabilidade, a pessoa que tem sucesso, primeiro que ela tem que ter um certo ponto de equilíbrio, de ser ansioso. O cara que se acomoda com o que tem, ele nunca vai ter sucesso. E acordar cedo, velho. Acordar cedo e trabalhar. Algum resultado vai dar. Um dia, por menos que seja importante o teu trabalho, você... Alguém tá vendo é a coisa mais importante que tem no futebol. Tem jogadores meus que às vezes eu chego assim, sabia que tu vai ser convocado para a seleção brasileira? Sub-17, sub-16. Mas como? Não sei o quê. Eu não sei ainda se tu vai ser convocado, mas eu vi que tinha gente da CBF e tu treinou pra caramba. Tu vai ser convocado. Isso milhões de vezes eu fiz. Porque eu vejo. Eu em toda a minha época, quando eu ia em campos, quando eu acompanhava mais, que era mais livre ver treinamentos, eu errei poucas vezes o resultado de Grenal. Não porque eu sou um vidente, ou porque eu entendo muito de futebol. É o foco que eu via. Eu ia no treino do Grêmio e ia no treino do Inter. Eu ia no treino do Grêmio, eu passava a semana fazendo isso. Eu notava, e não precisa ser muito... A gente nota quem estava mais focado e quem estava mais brincando. Então, é um foco. Você, um menino, como eu disse já, conseguir fazer eu com 40 e poucos anos, ser eleito pela All Soccer, uma das revistas mais importantes do mundo, entre os 50 maiores empresários do mundo, um guri semi-analfabeto, que trabalhava vendendo picolé, que saiu de Erechim, não teve estudo nenhum, jogador medíocre, e vamos supor, sento hoje com 15, 20 advogados para discutir uma lei, para fazer qualquer coisa do futebol, eu sei. Eu discuto com qualquer advogado a lei do futebol. Sim. Mas por quê? Porque eu estudei, eu nunca abri um livro, a não ser o do Rockefeller e é o maior vendedor do mundo, que eu li mais de 1 bilhão de vezes, que eu recomendo. Foi estando e vivenciando cada momento. Fantástico. Sabe que tu falou sobre trabalhar, né? Isso que o Rafa te falou esses dias no café, né? Eu sou um cara muito ansioso, né? E na pandemia acho que isso acelerou cada vez mais, sem saber que rumo tomar, o que a coisa ia acontecer. Chegou até o momento que eu pensei que eu estava até, de repente, entrando em depressão. E eu descobri uma coisa que é muito importante, né? Eu comecei a olhar mais para dentro e ver que a rotina, ela é muito importante na vida de uma pessoa. Se tu não tem uma rotina de acordar cedo... E um pouquinho de depressão é bom também. Eu tive já. A rotina de tu acordar cedo, de tu saber o que tu vai fazer, de tu ter um plano, de tu ter uma meta, um objetivo, seja o que tu faz na tua vida. Isso é o melhor antidepressivo, isso é o que movimenta qualquer ser humano. Quer curar a depressão? Não conversa com o seu travesseiro. Deita na hora que tu tiver com sono e quando tu abrir o olho, tu pula da cama. Concordo, 100%. É isso aí. 100%. Trabalho, nada substitui o trabalho. O resto tu aprende, tu aprende, tu te enfia, tu tem que ter coragem. Eu viajei o mundo, sem falar uma palavra, a não ser português mal, e vendi jogadores no mundo inteiro com malas e malas de fitas VHS, que na época não existia televisão, não existia nada. Eu vendia jogadores no Japão, eu ia pro Japão, eu quase fui preso na aduana, entrando na Inglaterra com 2 malas de fita VHS desse tamanho. Os caras queriam, eu não sabia dizer o que era aquilo e os caras não sabiam o que era aquilo. Se eu estava contrabandeando imagem, não sei, de pedofilia, sei eu o que eles pensavam, até que ficaram com dó de mim, me largaram e viram que eu tinha um coração bom. Na Ucrânia eu quase fui preso, porque não sabia nada, eu só sabia dizer uma frase. Futebol. Não sabia nada, não. Pelo jeito mas eu sabia. É que agora eu não preciso mais usar, porque hoje eu ligo pro meu filho traduz, eu pego o tradutor ali, vou para a Rússia. Hoje é fácil. Hoje meu filho, esses novos empresários, viajam de classe executiva, vão para hotel 5 estrelas. Na minha época, eu ia de ônibus para Pelotas, pegar jogador para Vacaria, para Erechim, passando frio e dormindo em rodoviária. O que se fazia antes? Você ia contratar os Sobs no Ipiranga de Erechim.
O presidente do Mogi Mirim mandava contratar. Eu ia lá, pegava o Sobis escondido, levava o Sobis para uma clínica em Erechim, fazia uns exames nele e ligava, pode pagar que o jogador tá bom. Aí pagava, aí eu pegava o jogador, botava no ônibus, pai, e levava para São Paulo. Ia de carro para São Paulo, às vezes, era outra coisa, era outra situação. O Brasil, jogadores, tu vê quem que ia na época, quantos jogadores iam para a Europa. Eu fui um dos pioneiros, assim, junto com o Figueiredo, quando começou a ir. Tinha um empresário chamado Manuel Barbosa, que buscava muitos jogadores aqui no Sul. E depois eu comecei a fazer essa linha junto com o José Maria Mingueia, na época. Nós começamos com o Gamarra, com o Christian, com o Paulo Nunes, Carlos Miguel, Arilson. Aí debandou. Aqui do Sul, São Paulo se vendia mais. Sim. Mas logo eu também entrei no eixo de São Paulo, que era necessário, porque ali está o negócio sempre maior. E entrei bem no mercado lá. E depois comecei a bater recordes e recordes aqui com a dupla Grenal. A gente tem uma de bastidores também. Pô, nós temos centenas de histórias, né? A gente já ficou um mês nos Emirados sozinho. Chorando ouvindo os Monarcas. Cara, de madrugada chorando, né? Relembrando Erechim e tal. Eu, feliz da vida, mas, né? Com saudade. Teve uma, assim, que aí vem o lado além do empresário, vem do empreendedor mesmo, de saber aquela visão que tu comentou antes. A gente tava... Ele fez um DVD, fala do DVD aí. Quando ele viu que eu tava caindo muito, tomando muita falta. Só eu apelidei ele de Teatro São Pedro, deixa que eu conto. Teatro São Pedro. Esse é um bastidor que muda a vida. Teve um Grenal que o Sobis sofreu 12 faltas. O Rafael Sobis sofreu 12 faltas. E todo mundo. Então ele se achou que ele achou que ele só devia cair. Eu falava pro meu filho, falava pro Branco, falava pros caras, pô, o Sobis tá caindo demais, falava pro Bismarck, pô, o Fernando Carvalho, o Sobis, o Sobis tá caindo demais, esse moleque, pô, tá fraco das pernas. Aí peguei, chamei o guri que fazia os DVD pra mim e falei assim, eu quero um DVD, só o Sobis caindo. Ele fez um DVD só das faltas do Sobis, porque ele começou como tá o Marinho hoje em dia. Ele começou a forçar muito falta. Pra mim tava valendo mais tomar uma falta que querer fazer um gol. E aí os juízes começaram a ver, começaram a ver ele e começaram a não apitar mais. Eu fiz um DVD só com ele caindo, simulando falta. Tranquei ele numa sala lá no meu escritório no centro e fiz ele cansado de ver aquele DVD. Sério? Por essa luz que me ilumina. No outro jogo, contra o Botafogo, ele tomou 2 porradas. Guarani. Contra o Guarani. Ele tomou 2 porradas, escorregou, levantou e fez gol. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, e aí, meu filho? Beleza? E todo colorado lembra do gol dele contra o São Paulo. Que ele escorrega 2 vezes, se levanta, E bate. vai, bate, faz aquele golaço. Ele tava... Eu não vejo o Ronaldinho, eu falava assim pra ele, o Ronaldinho não cai. O Ronaldo Fenômeno não cai. O Maradona toma falta, ele nem reclama. O Messi, na época, nem me lembro se o Messi tá... O Messi nem olha pra quem bate nele. Uhum. Tu tá te preocupando mais com a falta de que com o teu sucesso. Muito bom. E outra passagem do Sobis também, que daí é expertise, porque eu joguei também. Sobis não me aparecia mais na tela da TV. Essa é boa. Eu tô assistindo a TV e cadê meu centroavante? Meu centroavante não aparecia. 3, 4... O time atacando e nada... 3, 4, 5 jogos e eu não... E Sobis não fazia gol, e não fazia gol. Um dia chovendo, eu fui no Beira-Rio, saí lá do vestiário, já era o Sobis. Vem cá, tá chovendo. Eu falei, vem aqui. Ele veio aqui, eu falei, cadê você? Como assim, cadê você? Tu sumiu. Eu não te vejo mais na telinha. Eu não te vejo mais na tela, o Inter ataca, eu não te vejo mais. Tu sumiu. Onde tu anda? Tu tá jogando lateral? O Muricy pede pra me marcar. E daí? Mas daí? Marca, mas tu é jovem. Qual é o problema? Vamos fazer o seguinte. Aparece mais na telinha e vamos ver se o Muricy vai ficar bravo contigo. Ele foi eleito o melhor atacante do Campeonato Brasileiro aquele ano e voltou a fazer gol. E na entrevista, no final do jogo, Sobis retornou a fazer gol. Ele falou assim, porque o meu empresário, ele falou,
É, porque o meu empresário falou que não me vinha mais na telinha. Agora eu acho que eu comecei a aparecer. Tem que achar, viu, Ana? Tem que achar essa reportagem e fazer um... Não, o gol do Guarani é verdade. Eu tomo uma porrada, eu saio catando cavaco, porque, né? Sei lá, claro que eu não pensei nessa fala, mas já estava na cabeça. E são duas partes aí de bastidores da minha carreira, que é o visionário, é o empresário que falava. Hoje tá difícil falar, né? Hoje o empresário, ele lambe mais o jogador. Ele lambe. Ele não manda, ele pede. E ele não tem qualidade. Hoje eu vejo empresários que eram um vendedor de tênis, que eram um fumador de charuto, sei eu, falando tática pro jogador dele. Eles não tiveram lá. Sim. Eu que joguei tudo, eu só falava o que eu via do atleta. Eu nunca cheguei pro sobe. Aqui, ó, faz isso, faz aquilo, que tu vai se dar bem. Quem sou eu? Eu não sou treinador, não tô no dia a dia dele. Era as porradas, mas ele me dava porrada. Hoje em dia, qualquer cara chega, qualquer vendedor de relógio, vendedor de celular que vira empresário de futebol, porque se torna é fácil para todo mundo, eles acham que é fácil, vai e chega num menino jovem e fica dando tática. Tem um profissional lá pago para fazer isso. Claro. Tu tem que cuidar dele fora de campo. E algumas dicas eu dou porque eu sei, eu joguei. E a convivência de tantos anos... Tem outra situação, qualquer centroavante que eu pego, que é meu jogador, eu mostro a fita do Leandro Machado. O posicionamento dentro de campo de um Leandro Machado. Hoje em dia, o jogador com 14 anos, com 12 anos, eu vejo nos Instagram, os preparadores físicos, uma criança que está em formação, fazendo cone. Driblando, dominando o peito, petecando. Deixa a criança ser criança. O que nós tínhamos de mais especial no futebol, que era a malemolência, a malandragem, tudo, está terminando, porque hoje qualquer um é professor de futebol. Sim. Pessoas que não são especializadas hoje estão dando aula de futebol. Como as academias estão cheias de personal trainer, a maioria nem se formou. Sim. A gente sabe disso. Sabe, tu falando isso, eu lembrei, eu tenho um parceiro, deve conhecer, da bola, que é o Cícero Souza, que está lá no Palmeiras. Sim, meu amigo. Tive a oportunidade de ir lá conhecer o Palmeiras há uns 4 anos atrás, com a sua estrutura, ele mostrou tudo pra gente. E tem um projeto lá no Palmeiras, não à toa, o Palmeiras tá onde tá, que, se eu não me engano, é uma vez por semana, até a sub-15, eles jogam no terrão. Eles treinam, tem o CT, tudo, mas o Cícero implementou pros guris continuar jogando no terrão pelo menos uma semana para não perder o domínio, não perder essa característica da rua, que é o que fez o Brasil ser Brasil. Isso tem uma grande verdade nisso, que é uma escola, que é o terrão é o seguinte, tu treina tanto no terrão que quando tu pega uma grama, tu quer comer a grama. Isso aí. E a técnica que tu cria num campo, tu vê um fenômeno, onde eu descobri os maiores jogadores do Rio Grande do Sul, que passaram na minha mão, que eu levei para o Mojimirim, para o Rio Branco, aí inclui o Mineiro, inclui o Moreno, inclui Mabilha não, o Mauro Galvão jogou, aquele volante do Vasco que fez sucesso, foi no terrão da escolinha do Cláudio. Era no terrão ali no colégio, no Dom Bosco. Sim. Porque ali tu vê a qualidade. Tu vê o craque ali. Hoje, se tu dá um campinho mais ou menos, o moleque faz bico. Ele não vai, né? Ele não vai. Eu, quando eu era júnior no Grêmio, cara, nós treinávamos no Carecão, que chamava, daí não é terrão, o Carecão, que era do lado do Olímpico ali. Cara, era areia, era aquela chuteira de cravo com rosca. Cara, eu tenho um esporão de galo aqui no meu dedão até hoje. Verdade, a bola pesava 80 quilos. Aquela bola molhada de couro dava assim, saía zonzo. Hoje, cara, a esteira é 1 grama. Não estou dizendo que a tecnologia não melhorou, claro. Mas, tchê, hoje tem tudo. Os caras fazem 5 refeições hoje, tá bom, tá certo. Na nossa época se corria 4 quilômetros, hoje um meio campo corre 13, 12 quilômetros. Sim. Tá bom, mas na minha época era almoço, janta e café da manhã, meu filho. De manhã acordava às 11 de fome e treinava que nem um boi. Então as coisas foram melhorando, mas então tu tem que respeitar isso que o clube tá te dando. Isso aí. Hoje o cara entra no clube, meu Deus, quando eu passei no Grêmio, eu fui de joelho lá no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, lá em Erechim, ali na frente do Sonda. Eu fui de joelho, quando eu passei no Grêmio, fui para Erechim, fui de joelho da Avenida 7 até lá ao pé da Santa.
Como promessa. Mano, claro, cara. Né? Agradecimento. Claro, hoje, cara, hoje os guris chegam aqui, meu, eles passam num teste, não acontece nada. Daqui a pouco eles já estão na noite, já estão fazendo festa. Eles querem a fama antes, né? Querem a fama antes da grana. Eles Eu falo querem pra a muita fama. gente, quer ir pra noite? O Ronaldinho vai. O Ronaldinho não teve infância, eu acompanhei toda a infância do Ronaldinho. Nem adolescência. Mas quando ele ficou galo mesmo e graças a Deus, tranquilo, ele foi fazer o que ele quis fazer a vida inteira. Mas hoje não, hoje primeiro eles querem ser o Ronaldinho para depois... Pra depois tentar jogar. Qual foi o melhor negócio que tu já fez no futebol ou na vida? O melhor negócio foi a venda do Giovani pro Barcelona. Por quê? Porque eu vendi o Fábio Hockenbach com 17 anos. Essa é espetacular. Mas eu vendi o Fábio Hockenbach com 17 anos e tô em Barcelona entregando o Fábio junto com o Fernando Miranda, presidente do Inter na época, e tô ouvindo a diretoria do Fluminense, do Barcelona, tentando levar o Saviola e o Riquelme pro Barcelona. Faltava 4 dias. Para fechar a janela. E o treinador que veio assistir o Fábio Hockenbach, assistiu o Giovani, que era um baixinho, não o Giovani grandão do Santos. Ah, tá. O Giovani baixinho, que jogava no Cruzeiro na época, que nós vimos o jogo e ele era artilheiro do campeonato. Aí eu vi que furou lá, mas eu tô com o meu ouvido lá, né? Aprendi que no futebol tu tem que sempre jogar o teu ouvido numa conversa. Aí eu tô vendo lá que eles não estão conseguindo liberar nem o coisa, e eles estavam com 32 milhões para comprar esses 2 jogadores. Daqui a pouco, um lá deu uma baforada num charuto e falou, Giorgio! E eu fui. Ele chegou lá e falou, Giovani! Eu falei, Giovani? Ele falou, sim, Giovani do Cruzeiro. O que passa? Eu falei, não sei, né? Vamos ver. Liga para presidente. Aí ligaram para o treinador que tinha vindo comigo aqui, que era o Charles Reissac, do Barcelona, e que tinha gostado do Giovani. Mas não era eles queriam o Saviola e o... Sim. Liga para presidente. Eu liguei para o Zezé Perrella, que é o presidente do Cruzeiro, meu amigo, e falei, Zezé, eu tô aqui com a diretoria do Cruzeiro, do Barcelona, e eles querem saber qual é o valor do Giovani. O Zezé falou 12 milhões de dólares. Eu falei assim, não, 22 eles não pagam. Tá surdo, Machado? 12 milhões de dólares. Eu falei, 22 eles não pagam. E o presidente o presidente do Barcelona fez assim, ó, eu pago 18. Eu falei, aí o Zezé falando na outra linha, ele tá vivo. Pode falar com o Zezé. Tu tá surdo, Machado? Eu falei, não, tu que é burro. Eles não pagam 22, eles pagam 18 milhões de euros. Ele falou assim, tu tá falando sério? Eu falei, pera aí que eu vou te passar o presidente do Inter. Do Barcelona. Do Barcelona. Não, o presidente do Inter, o Fernando Miranda. Ah, sim. O presidente do... seu Zezé, ele está aqui, sim. Eu vim entregar o Fábio Hockenbach e ele está aqui, o presidente do Barcelona está aqui, sim. Aí ele pegou o telefone de volta e falou assim, tu tá de sacanagem, Machado? Eu falei, não tô. 18 milhões pelo Giovani. Mas daí vou até eu junto. Eu falei, Zezé... Aí o presidente falou, Zezé, 18 milhões, Zezé? Vamos falar sério? 18 milhões? Ele falou assim, tu tá de sacanagem. Falei, me dá o número do teu fax aí. O presidente olhou para a secretária. Que era fax naquela época, era fax, tá? cara. Aí falou, a secretária bateu a proposta, o presidente do Barcelona assinou 18 milhões. Eu corri no hotel, na portaria do hotel ali. Recepção. Na recepção do hotel. A menina passou o fax, ela passou, já voltou assinado. Foi a maior venda que eu fiz, não em números, mas foi a maior venda que eu fiz, porque foi uma coisa assim, encaixou tudo na hora certa, no momento certo. Isso, tu vendeu em 5 minutos. 5 minutos eu vendi ele. Foi esperto. Sim, 5 minutos. E tu entendeu, por né? 18 milhões. O presidente venderia por... 12. Não, menos. 8. E na hora dele me pagar a minha comissão, ele quis pagar 7%. Aí nós brigamos. Aí não, né? 10. Aí não se ajudar, Pô, né? aí quer brincar comigo. Então são histórias que eu ficaria aqui o dia inteiro contando. Do Grêmio aí, a negativa do Luan de ir para a Rússia. Eu pedi para o presidente do Grêmio só me deixar o gerente de futebol e o advogado acordado que eu venderia, era a salvação do Grêmio. E aí eu vendi o Pedro Rocha. Acordar por causa do fuso horário, às né? 4 horas da manhã, eu vendi. Às 8, o Luan se negou aí para o Spartak Moscou. Ele Ele se negou aí por 28 milhões de euros.
o Grêmio estaria vendendo ele. Às 4 da manhã, eu vendi por 15 o Pedro Rocha. Salvei o Grêmio em partes, assim, porque o Grêmio me salvou a minha vida também. Eu lembro disso. Tá, então, coisas assim que ficaria a vida inteira contando aqui essas histórias. Eu tenho muita história com o Fernando Carvalho, com o Dr. Fábio Koff, coisas assim. Lá em São Paulo, então, eu morei muito tempo, né? Que hoje eu vou pouco, vou menos. Sim. Mas é o acreditar, né? É o acreditar nas coisas. Eu acho que tudo... E o tino de negócio, hoje, tá mais fácil para vocês. A informação tá aí, né? Para onde tu quer ir, Machado? O que tu olha pro futuro? O que tu enxerga? O que tu busca hoje? Depois de jornada? Eu continuo com o mesmo objetivo. Mesmo objetivo de criar grandes jogadores. Já passaram 2 maiores do mundo na minha mão. Eu quero encontrar mais 1 ou 2 ou 3. Deixar um legado para o meu filho, que está comigo, com o Matheus, com as pessoas que estão comigo na minha empresa. E continuar pegando molecada, pegando jovens, meninos. Eu nunca assisti isso. Eu sou um grande empresário, sem falsa modéstia. Eu nunca assisti um jogo de Copa do Mundo ao vivo. Eu nunca fui, não me interesso. Um Champions League eu assisto até um pouco sim de coisa. Agora, Taça da Favela, eu assisto todo domingo de manhã. Eu descobri o Patrick de Paula, que está no Botafogo. Eu descobri num domingo de manhã, vendo uma decisão da Taça da Favela, do Rio de Janeiro. Trouxe ele para o Palmeiras e o Palmeiras vendeu ele por 5 milhões. Eu não era empresário dele, eu só trouxe ele, mas fiz um grande negócio com o Patrick de Paula, tirando ele da favela. Hoje, um dos grandes atacantes do Grêmio, que é o Ronald, primo do Marcinho, um jogador meu que tem, foi há 2 anos atrás craque da favela. E eu trouxe ele para o Grêmio, é um dos grandes jogadores atacantes que o Grêmio tem hoje. Então, tem o Ronald, um volante, tem o Ronald atacante, esse da favela, tem jovens que a gente tira de todos os lugares do mundo, do Brasil, aliás, e traz para cá. Então, isso é o meu legado, é isso que eu quero e é isso que eu gosto. E onde se busca hoje esses atletas? Porque os campos estão acabando, né? Hoje tem escolinhas, os meus filhos faziam escolinha do Barcelona no Rio, eles tinham 10 anos, os caras ensinando tática. Aí eu falei com o professor, que mundo vocês estão? Deixa a criança ser criança. Mas aí, esses campos estão acabando, né? Tem a internet, tá tudo muito mecânico, os jogadores estão virando mecânico assim, também por não ter mais os campos de terrão. Onde se busca esses jogadores além da Taça das Favelas? Porque a Taça das Favelas passa na TV, todos os empresários estão vendo também. Claro. Qual que é o diferencial hoje? Onde busca o atleta? Mais difícil. Muito mais difícil hoje é em campo de grama. Hoje tu vai buscar os próprios olheiros, a rede de olheiro, eles captam os jogadores e trazem para o empresário, para ir para o clube. Ou o próprio clube tem já a sua captação, mas dificilmente hoje tu já pega um jogador com 11 anos que não tem um empresário do lado. O Beirinha tá ali do lado. Ele leva lá para o Machado, leva para outros empresários e ali ele faz o negócio dele. Então, captar que nem eu fazia, que nem os mais antigos faziam, hoje não existe mais, é muito complicado. Eu ir lá no Cruzeirinho, o meu irmão teve que captar lá, tu ir lá no ginásio do meu irmão jogar e eu te trazer pro Cruzeirinho com 14 anos. É complicado. Hoje é quase impossível, né? É muito difícil. Não consegue. Porque todo mundo virou empresário, todo mundo virou jogador. Todo mundo tem um Pelé, todo mundo tem um Sobs, é o novo Sobs, é o novo Rivaldo, é o novo Machado, mentira, Machado. É o novo não sei o quê, então todo mundo hoje é empresário. Tem muita distração hoje, né? Acho que o lazer, até a minha geração, ainda um pouquinho antes do celular, ainda tinha o futebol, era o futebol, pegava a bola, ia pra rua e jogava bola. Hoje é computador, é celular, então eu vejo que a criança não tem mais aquela... Eu até a minha idade, não sei se as crianças têm sonho de ser jogador de futebol, não consigo enxergar isso. O pessoal quer ser jogador de YouTube, sei lá. E muitas vezes eu vejo muito que às vezes não é, que aí a gente vai lá pro começo lá das famílias, né? Que graças a Deus a minha família não estava perto. Porque quando a família tá perto, a culpa é sempre do treinador. Entendeu? Aí o empresário, se a minha família tá perto, o Machado não ia conseguir falar comigo sobre eu ser caicai, sobre eu não estar na tela. Porque vai ter a família junto. Então, não pode falar assim com o meu filho, ai, que isso, que aquilo. Então, cara, hoje tá muito difícil. Teve o preço a se pagar. Tu perde a juventude. Hoje eu tô vivendo coisas que eu nunca vivia. Hoje eu sento numa praça num domingo. Coisa que a gente já viveu e eu te falei.
Teve uma... Quando eu tava no Inter em 2019, teve um episódio com o Pedro. O Pedro Loirinho, o atacante. Sim, Pedro Lucas. Pedro Lucas, exato. E ele me escutava bastante. Aí teve um sábado, deveria ser carnaval, alguma coisa assim, um calor em Porto Alegre. E sábado de manhã, a gente na academia, ele reclamando. Estamos aqui, que não sei o que, que não sei o que. Falei, cara, o que tu tá incomodando, meu? Que tá ruim, não, mas amigos tá na praia, que não sei o que, tem que estar aqui treinando. Eu falei, quantos dos teus amigos, quais dos teus amigos ganham o que tu ganha? Aí ele falou, nenhum. Falei, então tá explicado porque tu tá aqui. Talvez esses teus amigos, estão curtindo, mas eles nunca vão ganhar o que tu ganha hoje com a tua idade. E vão estar um Então, dia meu, pra tu ganhar bem, tem preço. O que tu quer? Vai jogar na Mega Sena, então. Ele nunca mais me incomodou. Porque a gente só vê a culpa dos outros, né? A gente só vê, eu quero estar lá, eu quero estar lá. E não vê o que a gente ganha com isso. E nunca mais reclamou. E hoje deve ter aprendido, tá em Portugal lá jogando, tá super bem. Mas, meu, tudo tem um preço. Ninguém é bom por acaso, ninguém é bom porque é legal. Tu tem que produzir e tu tem que trabalhar para isso. O tempo do fenômeno craque, não se esforçar e fazer história, acabou. O craque hoje é engolido pelo esforçado. Exato. O Neymar agora está numa grande fase da vida dele porque ele está encarando a profissão dele. Com 30 anos. Demorou para aprender. A diferença do jogador pro atleta, né? Hoje o atleta engole um craque na hora. Eu boto um pé de boi esforçado, pode botar o maior craque. Se eu mandar colar nele, ele apaga o craque. Então hoje tem que... Olha o Cristiano Ronaldo. É um baita exemplo. Tem que competir. Ele não cara. é o fenômeno que é o Messi, tecnicamente. Ele não chega nem perto do Maradona, do Zico, do Júnior, desses jogadores, de Falcão. Mas ele é um grande talento, ele é um super atleta. Um tarado pelo Que trabalho. é o que o Pelé, em 70, ele estava acima dos outros. Pela técnica e pela força que ele tinha. Como o Eusébio de Portugal, vocês não sabem quem é, mas foi um jogador que se aproximou muito do Pelé. O Eusébio, que foi um fenômeno em Portugal. Era um atleta fora da curva, na época. Que na época os caras não treinavam. Eu joguei bola, o Bolívar, zagueiro, no aquecimento, ele fumava e tomava cafezinho. Sim. O Bolívar, o pai do Bolívar. O pai do Bolívar. Sim, sim. Então não era, ninguém... Hoje é mais profissional tudo. Nós passava na praia, eu no Rio de Janeiro, eu branco, tá, todo mundo. Nós passava o sábado inteiro na praia tomando sol e no domingo um clássico no Maracanã. E Machado, tem uma pergunta verdade, aí. é outra história, cara. Tem uma pergunta que a gente faz sempre. Acho que eu fiz uma pergunta, acho que tu falou desse grande negócio, que é a pergunta de um patrocinador nosso, que é a KTO. A KTO é uma empresa apaixonada por pessoas e por probabilidades, e a gente sempre tenta trazer uma alusão a uma grande aposta que tu fez na tua vida e que com certeza tu pode ter mudado o rumo da tua história. Tu te recorda qual foi o all-in que tu deu, que tu fez uma aposta em alguma ação, alguma atitude que tu teve, que aquilo ali fez a alavancagem do negócio. Tu te lembra? Quando eu fechei minha lojinha de pronta entrega, de vendedor de camiseta, saí em Porto Alegre numa noite de inverno, distribuindo tudo para virar empresário de futebol. Essa foi a decisão mais certa que eu tive na minha vida. Foi largar a carreira de vendedor de camisa para passar a ser vendedor de talento. Essa foi a minha grande virada na vida. Que ano foi isso? Jesus amado. Sobes, acho que não era nem nascido. Não, era assim. Tu morava ali na... Onde? Morava Coriga? Na Coriga, na frente do Grêmio. Faz muito tempo. Na Corim. Muito tempo. Não lembro. Uns 36 anos atrás, 35. Hoje eu tenho 60. Te arrepende de alguma coisa, Machado? Se eu nascesse de novo, faria tudo igual. Fiz muita bobagem. Muita. E sou um cara extremamente simples, nunca mudei de atitude. Burro para negócio. Pô. Não sou um cara bom para negócio. Excepcional para vender jogador. E para ganhar dinheiro. E não valorizo o dinheiro.
O dinheiro corre atrás de mim, eu não corro atrás de dinheiro. Como assim? Eu não corro atrás de dinheiro, eu corro atrás do meu sucesso, do meu trabalho. O dinheiro eu aprendi com um mentor, com um gênio chamado Wilson de Barros. Faça o trabalho que o dinheiro corre atrás de ti. Eu não penso no dinheiro, posso estar fazendo o maior negócio do mundo, eu não conto, não somo quanto que eu vou ganhar. Depois que eu faço, aí sai da frente. Eu não corro atrás de dinheiro. Ele corre atrás de mim. Interessante, né? Uma outra forma de ver tudo, né? É massa. Isso é bom, é isso que a gente quer, que as pessoas entendam que cada profissão tem uma forma de ser, uma forma de ver, né? Citamos inúmeras coisas, inúmeros momentos que o quanto ele foi importante nos bastidores para mim, que se não tivesse aqui, talvez nunca ninguém saberia. Só que é assim com o Sobis, é assim com o João, é assim com o Pedro, é assim com o José. Vários jogadores passam. Para sair um Sobis, quantos ficam para trás? 1000. 1000? Fácil. Entendeu? E então... Mas o grande prazer também é eu estar num shopping, tomar um toque nas costas e falar assim, Machadão, não lembra de mim? Pô, não sei o quê. Porra, cara, não lembro. O que tá fazendo? Porra, eu sou corretor de imóveis e agora, pô, tô trabalhando em tal lugar, poxa. Pô, se eu tivesse te escutado, eu teria virado jogador de futebol, não sei o quê. Que era outra, era noite. Passou ali. A gurizada antiga era na cachaça que eles se batavam, né? Hoje eles é mais no Wi-Fi que eles se matam. É verdade. Antes era mais festa, mais coisa assim. Bati na mesa. Mas hoje não. Hoje o que mata é a internet. Tecnologia. Machado, a gente tá indo pro final aqui. E eu queria... Não quero te botar numa saia justa aí, mas uma hora tu vai ter que dizer, né? Dizer um negócio, uma negociação que tu fez aí do Sobis, que tu teve que fazer alguma coisa que até hoje ele não sabe, que tu fez pelo bem dele. Fala aí alguma que aconteceu, alguma negociação, sem que o Sobis tenha ficado sabendo até hoje, que foi importante aí pra carreira dele, né? Alguma negociação, alguma coisa. Te recorda de alguma dessas? Eu acho que eu escolhi errado o time dele quando eu ouvi o Abel e o Fernando Carvalho, não. Quando eu ouvi o Abel e não ouvi o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho me aconselhou ele ir para o Racing Santander e eu ouvi o Abel e não fui pela minha convicção e levei ele para o Betis, que foi o maior erro que eu fiz e ele não ficou sabendo. Se eu tivesse... Vamos brigar hoje? Ido pelo meu feeling, ele teria ido pro Racing Santander, que foi um clube que nos próximos 4 anos, depois da venda do Sobis, fez campanhas excepcionais. É mesmo? E o Betis, que era o maior, que eu levei, foi uma das piores decisões que eu tomei na vida dele. Mas nós recuperamos tudo, graças a Deus, logo em seguida. Porque uma das coisas que eu faço muito, e sou muito respeitado, é eu levar um jogador que não dá certo num clube e eu mesmo me apresento e tiro. Faço de tudo para tirar ele. Eu não boto a minha comissão no bolso. Muitos presidentes falam isso. Machado não bota a comissão no bolso e some. Ele resolve o problema junto com a gente. E o Sobis, essa decisão minha. Mas era fácil também, né? Porque o Betis, no ano anterior, estava jogando o Champions League. E fez a maior compra da história do Brasil. Tinha comprado o Denilson. Não tinha como, cidade linda, tudo. Mas eu não participei isso a ele, ao Sobis. Sim. Levei ele numa reunião com o dono, com aquele diretor do Racing Santander, você lembra? Sim, é difícil. Ele participava sempre das coisas. Eu estive em todas as reuniões. Mas aí às 6 horas da manhã, me lembro até a hora que foi quando eu acordei o Sobis e falei que ele estava vendido. Eu não me lembro se tinha celular na época, acho que já tinha, né? Eu me lembro que foi 6 horas da manhã que o cara decidiu e me mandou o documento por fax. Me mandou o documento da proposta oficial de 10 milhões de euros pelo Sobis. E aquele valor eu tinha já autorizado pelo Fernando vender por esse valor. Porque nós fomos lá e o Sobis convenceu o Fernando a ser vendido, foi num balão de ensaio meu, porque eu não tinha proposta oficial ainda. Sim. Mas eu confiava e deu certo. Tu acha que o Sobis tem vocação para ser empresário de futebol? Tô fora. Acho que o Sobis não tem vocação nenhuma para seguir no ramo de futebol, mas aproveitar o que ele teve de experiência em outros negócios que não seja futebol. Ele não leva jeito para coisa. E a experiência mas agora, o que ele tirou da bola, ele vai ter sucesso em qualquer coisa. A bola
vários lugares, vários países, pessoas diferentes, tu sendo, né, o melhor do mundo, tu sendo o pior do mundo. Tu Ela começa, te traz muita coisa. É uma vivência que ninguém, nada que o futebol, qualquer profissão aí não dá. Talvez um policial aí que vai pro batente aí, a gente respeita. Mas a vivência do jogador, se nós soubermos trazer isso pra nossa vida, ninguém tira. Vocês acham que o Lula é criticado, que o Bolsonaro é criticado, que não sei quem aí tá exposto? Sim. Ninguém tem a vida mais exposta que um jogador de futebol. Sim. E que um técnico, e que um dirigente, e que um empresário. Esquece. Ninguém tem a vida exposta. Mas principalmente eles. Com certeza. Principalmente eles. Com certeza. Vocês estão vivendo isso hoje com a internet. A internet, qualquer um vai lá e fala. Uhum. Não, eles... O instrumento de escutar samba deles, houve em crítica dele que ele tinha 14 anos de idade. Não existia internet ainda. O pau comia era ao vivo. Exatamente. Eles iam lá, né? Agora eles te xingam daqui. Então, agora é fácil. Agora xingam de longe. Uhum. O duro é tu ouvir um cara olhando e te chamando de... Sim. E sair o guspe assim, te xingando. Aí eu quero ver se o cara é galo. E tem que jogar o jogo seguinte. Hoje não. Hoje, os caras estão me pegando no pé no jornal. Um conselho que eu dou. Não leia jornal. Isso eu sempre falei pro Sobs. E falo para todo mundo. Não leia jornal quando tu tá bem, quando tu tá mal, e muito menos quando tu tá bem. Quando tu tá bem, tu te ilude com aquilo. É a maior pegadinha que tem, né? A tua decepção depois é muito maior porque as críticas te engolem. Tem que ter o equilíbrio. Sempre. O jogador que tiver o equilíbrio, ele rebenta. Nunca se empolgue e nunca se ache o pior de todos. Ponto. Que aula, hein? Eu vivi isso aí a vida toda, né? Tá louco. E acho que é importante, sim, mesmo falar esses bastidores, porque a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, tem muita história, mas acho que tá de bom tamanho, né? Já deu para mostrar muita coisa de como funcionam os bastidores, da dificuldade que é, e que para sair um jogador bom, tu teve que sustentar muita família, dar muita chuteira. Mas foi um prazer. Exato, cria ser humano, mas é muito difícil. Nunca me pediu uma chuteira. É mesmo? Sim, senhor. Nunca dei uma chuteira pro Sobs. Sobs foi o jogador mais barato que passou na minha mão. Teve outros também, claro. Mas o Sobs foi o mais barato. O que mais me deu lucro foi ele, também. Quantas crianças, vamos dizer assim, que iam no escritório, jogador, numa sexta-feira, pedir ajuda, né? Esse dia eu tava vendo, passou seguramente mais de 1.500, 2.000 pessoas, crianças jovens na minha mão, com certeza. São 30 e poucos anos, né? Nossa. Não deixa de ser um pai deles também, Eu vivi uma época também que o contrato profissional durava 1 ano só. Então eu renovava contratos de 15, 20, 30, 40 jogadores por ano. Hoje tu renova um jogador 5 anos, ali 5 anos tu te preocupa com ele. O contrato era anual. O primeiro atleta a fazer contrato de 7 anos, de 5 anos na história do futebol brasileiro, fui eu, com o Roger, atual técnico de futebol. O Roger foi o primeiro pioneiro, o primeiro jogador, quando entrou a lei, a fazer o contrato de 5 anos com o Grêmio. Fiz com o Denis Abraão, que agora recentemente passou pelo Grêmio, uma pessoa excepcional. Ele era diretor de futebol. Fui lá na Serra, em Gramado, o Grêmio em pré-temporada. Eu cheguei com ele, vamos fazer um contrato de 5 anos. O Roger, não, mas não pode. Aquele jeito, eu falei, pode, a lei. Mostrei a lei. Que legal. E o Grêmio estava entrando com a ISL e a gente fez um contrato de 5 anos. Ali eu achei que eu ia ter folga, mas daí eu não... como no Brasil não se cumpre muito contrato, o jogador que não tem qualidade, hoje muitos clubes vivem só 3 meses por ano, e aí a pobreza veio. Imagina. Porque a estatística do jogador de futebol, 90% ou 95% ganham menos de R$3.000 por mês. Imagina tu jogar, 30, não poder estudar. Acima de 100 mil, 0, não sei quantos por cento. A doutora Mariju, esse dia, ela divulgou um estudo sobre isso. Então, antigamente, ninguém queria que o filho fosse jogador de futebol. Hoje a ilusão está muito grande. Todo mundo quer que o filho seja, mas é muito difícil e ninguém ganha. Com certeza. Se fosse fácil, tinha 50 mil dentro, né? Toda essa ilusão e 22 aí, fora.
Mas, gente, foi muito legal. Eu acho que contei um pouco da história, mas tem muito mais. Bom. Acho que... Muito bom. Obrigado e sucesso para vocês, né? Muito obrigado. E para quem ouviu, eu espero que eu tenha dado alguma contribuição aí. Como é que é o teu Instagram, o pessoal te seguir, Machado? É Jorge M. Machado. Jorge Machado. Então, ó, pessoal, segue o Machado para acompanhar a história aí. Foi muito bom estar junto contigo e aprender um pouquinho contigo, Machado. Acho que... Eu aprendi muito mais que vocês. Obrigado. Boa. E que os empresários de hoje escutem esse episódio para sair meio que desse conto de fadas que ele vive e ir pro campo mesmo, entender o atleta porque quando tu cuida do sonho de uma criança, tu tem que ter muita responsabilidade. É só isso. Deu, né? Deu. Gente, então tá, muito obrigado, né? Quem esteve com a gente até o final. Aproveita para reforçar, se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar os próximos episódios. Segue a gente no Instagram para acompanhar todos os cortes e todos os detalhes dos próximos episódios. Agradecer os nossos patrocinadores, Orla Energia Solar, Profit Investimentos e KTO. E até a próxima. Valeu. Tchau, valeu. Tchau.